Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo à nossa família PIBBH. Estou muito feliz que você está aí. Abra o seu coração para tudo o que nós vamos viver hoje. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Deus, fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, ajusta a nossa mente e o nosso olhar, para que nós sejamos ministrados pelo Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. No jogo da vida, o que mais importa é ter dinheiro. Passamos todo o nosso tempo tentando conquistar casas, carros, joias, viagens e ter alguns luxos, porque dinheiro, com certeza, traz felicidade. Mas será que é isso mesmo? E se um dia você perdesse tudo, o que ficaria? Ser rico não tem a ver com o que temos, e sim em como investimos. Deus já te fez rico, só você que ainda não sabe disso. Nós iniciamos na semana passada uma série chamada Vida de Rico, onde nós começamos a estudar sobre a verdadeira riqueza e sobre como viver como um rico de verdade. E antes de avançar, eu queria recapitular com vocês alguns conceitos que são extremamente relevantes para a nossa vida. Por exemplo, na semana passada nós aprendemos que quem pensa que o dinheiro pode fazer tudo por ele, também fará tudo pelo dinheiro, inclusive sacrificar os seus valores, os seus princípios e as verdadeiras riquezas. E infelizmente muitos só se vão dar conta disso quando chegar ao final de suas vidas. Aprendemos também que ter dinheiro é igual beber a água do oceano. Quanto mais você bebe, com mais sede você fica. Aprendemos que por causa dessa cegueira e essa escravidão, muitos hoje são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles têm é o dinheiro. Já perderam a família, já perderam a saúde, já perderam o tempo, já perderam os amigos e só sobrou o dinheiro. Nós vimos também que o problema não é o dinheiro em si, mas sim o amor ao dinheiro. Porque o dinheiro, de acordo com a Bíblia, ele não é enchimento, ou seja, o dinheiro não foi feito para preencher os vazios que existem em mim. O dinheiro é complemento. Ele foi feito para me ajudar a cumprir a minha missão e o meu propósito aqui na terra. De forma que Jesus ele só colocava as mãos em dinheiro quando aquele recurso tinha um propósito claro e muito bem definido. Portanto, ficou claro para todos nós que vida de rico não tem a ver com quanto de dinheiro eu tenho, mas sim com quanto de riqueza eu sou capaz de gerar por onde eu passo. Ou seja, vida de rico não tem a ver com quanto eu acumulo, mas com quanto eu reparto. Tem a ver com quanto de vida eu gero por onde eu ando. Ou seja, rico não é aquele que acumula para ter, mas é aquele que pode repartir para abençoar. Rico não é aquele que apenas acumula bens materiais, mas é aquele que abençoa, que cuida, que protege, que reparte. É aquele que sabe de onde veio e para onde vai. E enquanto trilha o seu caminho aqui na terra, então vai abençoando, vai cuidando, vai gerando vida e vai gerando riqueza. Nós aprendemos também na semana passada, através da vida de Jeremias, que para gerar riqueza, nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos ter clareza do nosso propósito e o que nós precisamos fazer com tudo aquilo que Deus tem confiado a nós. E se você não viu essa mensagem ainda, eu te aconselho a voltar lá no YouTube, no nosso canal, e acessar a primeira mensagem da série, ou você também pode ouvir pelo Spotify da PIBBH. Eu te aconselho muito que você faça isso antes de avançar, para gerar fundamento em tudo aquilo que a gente está construindo na sua vida. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nessa série Vida de Rico e aprender sobre o estilo de vida, sobre como um rico deve viver aqui na terra. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 31. Tudo o que aconteceu em Gênesis antes da queda retrata o plano original de Deus, o plano perfeito de Deus, como as coisas deveriam ser, e é por isso que hoje nós vamos ler Gênesis 1, verso 31.
Se você achou, escreve aí, achei. Se você não achou, escreve aí, pera aí, e a gente vai esperar você encontrar esse texto. Gênesis 1, verso 31, também está sendo projetado aí na sua tela. O texto diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Querido, esse é o contexto da criação do homem. O homem nasce em uma realidade semi-acabada, semi porque Deus vai dar oportunidade para ele participar, nomear a criação, mas acabada porque tudo que o homem precisava para viver, Deus já havia feito. De forma que quando Adão é criado, quando Adão é colocado na terra, ele pode então agora desfrutar de tudo que Deus fez, desfrutar da companhia de Deus, ter relacionamento com ele e também representar Deus na criação. De forma que Adão então é o primeiro ser humano criado, mas é o primeiro homem a viver como um rico de verdade. E hoje eu quero olhar então para Adão e aprender com ele primeiro, como é que a gente pode ser rico de verdade, o que nos faz perder a riqueza e como é que nós devemos viver, ou seja, qual é o estilo de vida de um rico. Se você voltar alguns versículos, eu te recomendo fazer isso, lá no verso 26, Gênesis 1, 26, está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Apenas nessa porção do capítulo 1, há muitas lições e muitos aprendizados. Primeiro, observe que Deus fez o homem então no sexto dia. E o que isso traz de significado, o que isso traz de ensinamento para nós? Por que Deus fez o homem no sexto dia? Porque primeiro Deus criou um ambiente, Deus preparou o lugar para receber Adão. De forma que Deus organiza, Ele separa as águas, Ele gera o firmamento, Ele cria os animais, Ele gera alimento. Ou seja, quando Adão é criado, ele já tem tudo o que ele precisa para viver. E querido, observe que o mesmo aconteceu também com você. Independente se você nasceu num berço de ouro ou numa manjedoura simples, independente se você nasceu num lugar de muita riqueza ou de muita pobreza, quando você nasceu, você recebeu também ali tudo o que você precisava para viver. Por mais que as condições não tenham sido das melhores, se hoje você está aqui, é porque sim, você recebeu tudo o que você precisava. E isso é tão verdade que você está aqui. Se não fosse verdade, você não teria sobrevivido aos primeiros meses e anos da tua vida. Agora, olha que interessante, porque assim como Adão recebeu tudo de graça, você também recebeu tudo de graça, porque naquele tempo você não tinha como restituir, você não tinha como retribuir, e ainda que hoje você tenha como, talvez você não tenha feito. Percebe? Essa é a primeira lição, então, para você que deseja viver na terra como um rico de verdade. Seja grato a Deus, seja grato a todas as pessoas que Ele colocou na sua vida, porque se não fosse por Ele, se não fosse por elas, hoje você não estaria aqui. Por mais que a sua ingratidão te impeça de ver a realidade, você tem muito para agradecer. Gratidão é a semente do mais. E se você deseja viver como um rico na terra, então mude o seu olhar, mude a sua maneira de enxergar. Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A segunda coisa que eu observo aqui é que Deus ele fez a humanidade diferente do restante da criação. Enquanto para tudo que ele fez, ele disse haja, e a palavra haja é uma palavra impessoal. Quando ele foi criar o homem, ele disse façamos. E façamos é uma palavra que gera pessoalidade. Se você notar também, ao longo de toda a criação, Deus ele vai usar a fórmula e assim se fez. Mas quando ele cria o homem, ele substitui a fórmula e assim se fez por uma bênção tríplice, onde ele mesmo diz: crescei e multiplicai, enchei a terra e dominai a criação. Percebe? Enquanto que tudo foi criado de acordo com a sua espécie, o homem foi criado à imagem e à semelhança do próprio Deus. E eu não sei se você sabe ou não, mas uma imagem ela não é feita para descrever.
A imagem ela é feita para expressar. E para que você entenda a grandiosidade disso, eu quero te explicar de outra maneira. A palavra em hebraico para traduzir imagem é tselem. E tselem significa projetar uma sombra na terra. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: vamos criar alguém que carregue a nossa imagem, vamos criar alguém que é a nossa sombra. Ou seja, o ser humano nada mais é do que a sombra de quem Deus é. Tselem significa que nós somos a sombra de Deus. E para que isso faça ainda mais sentido, uma sombra ela não tem existência própria. Ela depende de algo para existir. Ou seja, se Deus não existe, a humanidade também não. Por quê? Porque nós somos a sombra de Deus. Outra informação importante é que a sombra ela é diferente da substância. Por exemplo, a cobra pode picar, a sombra da cobra não pode. O cachorro pode morder, a sombra do cachorro não pode. A morte pode matar, mas a sombra da morte não. A substância e a sombra são coisas diferentes. A sombra não pode fazer nada porque ela é apenas uma projeção e não uma substância. Agora, para não sermos apenas a sombra de quem Deus é, o que já seria um grande privilégio, Deus também nos fez a sua semelhança. Não totalmente igual, mas com algumas características que são comunicáveis, para que você possa entender. Sem a semelhança de Deus, nós teríamos a mesma liberdade que uma sombra tem para viver. Sem a semelhança, nós seríamos tão livres quanto uma sombra é. Mas como Deus não queria que fôssemos apenas a sua sombra, Ele também nos deu a sua semelhança. Que Deus! É por causa disso que hoje eu e você podemos nos relacionar. Porque Deus nos deu a sua semelhança. É por causa disso que eu e você podemos gerar vida. É por causa disso que eu e você podemos perdoar. É por causa disso que nós podemos ser generosos. Por quê? Porque Deus nos fez também a sua semelhança. Deus nos amou tanto que ao invés de nos fazer com todas as limitações que uma sombra tem, Ele também nos deu algumas características que são comunicáveis. E o mais interessante é que da mesma forma que o pão e o vinho, eles apontam para o corpo e o sangue de Cristo, a nossa imagem e a nossa semelhança apontam diretamente para o nosso Criador. Desta forma, nós estamos na terra para refletir na terra quem Deus é. Nós estamos na terra para lembrar a criação do seu Criador, de modo que a criação, ao olhar para Adão e Eva, viam no casal a imagem de Deus. E é por isso que toda a criação se submetia ao primeiro casal. Portanto, deixa eu te perguntar, quando a sua família olha para você, eles se lembram de quê? Eles se lembram de Deus ou eles se lembram de Satanás? Quando você está no seu ambiente de trabalho, negociando, conversando, executando a sua função, o que é que as pessoas pensam a teu respeito? Ali vai um homem, uma mulher de Deus, ou ali vai um enviado de Satanás? Você é alguém que gera cura por onde passa, gera transformação, abençoa, gera vida, gera riqueza? Ou você é alguém que por onde passa gera opressão, gera morte? Pergunto isso porque nós estamos aqui para lembrar o mundo do seu Criador. Nós estamos aqui para lembrar o mundo que existe Deus, para lembrar a criação do seu Criador. Nós estamos aqui para lembrar a humanidade que em Deus existe paz e alegria, que Deus é generoso, que Deus é um Deus de amor. Percebe? Nós estamos aqui para cuidar, para abençoar, para proteger. Querido, essa é a segunda lição, para você que deseja viver como um rico de verdade. Você está aqui para lembrar a criação do seu Criador, para expressar na terra quem Deus é. Você está aqui como um representante dele. E é exatamente por isso que a sua identidade não tem a ver com a sua função, e sim com a sua filiação. Presta atenção, eu vou repetir para que você possa absorver. A sua identidade não tem a ver com a sua função, e sim com a sua filiação. Você não é o que você faz, você não é o que você tem, você é filho de Deus. Portanto, entenda essa verdade, como sombra você precisa estar perto para ter projeção. Como semelhança você tem que estar do lado, para que as pessoas possam olhar e notar o quanto vocês se parecem. E como filhos,
Vocês têm que ter relacionamento com o Pai, para herdar do Pai os traços de caráter e personalidade. Portanto, se você deseja viver como um rico na terra, você precisa estar perto de Deus, em um pleno relacionamento com Ele, para que você se torne cada dia mais parecido com Ele, para que a imagem dEle na terra, através da sua vida, seja nítida e percebida por todos. Você precisa estar perto de Deus e ter um relacionamento com Ele para você saber quem você é, o que você está fazendo aqui, para que você tenha autoridade para exercer a sua função. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28, 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem parecidos com Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Querido, você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para ser filho de Deus, a imagem e semelhança dele. E não tem nada que remete mais à imagem e semelhança de alguém do que o próprio filho. É verdade ou não é? Não tem nada que remete mais à imagem e semelhança do Pai do que o próprio Filho. Essa é a sua identidade, você é filho de Deus. Agora, sabe o que um filho de Deus precisa para viver como um rico na terra? Muitos pensam que é de dinheiro. Muitos pensam que é de poder, muitos pensam que é autoridade, mas não é nada disso. Pensa comigo, um filho de Deus, ele já nasce com todo o recurso necessário para ele começar a viver. Você viu isso em Adão, você viu isso na sua existência. Um filho de Deus, ele já nasce com autoridade e poder para executar a sua missão. Portanto, o que eu e você precisamos, o que nós precisamos enquanto igreja, não é de poder, não é de dinheiro, não é de autoridade. Sabe o que nós precisamos? É de revelação. O que nós precisamos é saber do Pai quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui na terra e como que nós iremos executar a missão que Ele nos deu. E se não descobrirmos isso, sabe o que pode acontecer? A gente pode se perder. Sabe o que vai acontecer se nós caminharmos diferente daquilo que Deus tem preparado para nós? Nós perderemos então essa autoridade que temos enquanto filhos, esse poder natural, os recursos que o Pai tem confiado a nós. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva, quando eles se perderam. Eles perderam tudo e também foram expulsos do paraíso. Agora eu te pergunto, é isso que você quer? É isso que você quer? Então pare de aceitar as propostas e viva de acordo com um projeto, o propósito que Deus tem para a sua vida. Querido, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Se você observar em toda a Bíblia, Deus não faz propostas. Deus oferece identidade. Deus gera significado. Deus dá um propósito, é isso que Ele faz. O único na Bíblia que oferece propostas é o diabo. Olha que interessante, Deus deu um propósito para Adão, crescei e multiplicai, mas o diabo foi lá e fez uma proposta para ele, coma este fruto e você será como Deus. Eles comeram e perderam tudo. Deus deu um propósito para Abraão, você vai ser pai de uma nação, pai da fé. Mas o diabo foi lá e fez uma proposta para ele, olha, pega a sua serva e seja pai na tua força, antecipe aquilo que Deus tem para você. Ele foi lá, aceitou a proposta e ele trouxe consequências terríveis para o povo de Israel. Deus deu um propósito para Davi, ele disse assim, seja um grande rei para o meu povo, mas o diabo foi lá e fez uma proposta, olha Davi, uma vez que você é um grande rei, desfrute dos privilégios que você tem. Davi aceitou a proposta e trouxe condenação para toda a sua família. Deus deu um propósito para Jesus Cristo, morra para salvar o meu povo, morra para formar uma família. Mas o diabo disse para ele, se você se prostrar e me adorar, tudo eu te darei. Percebe? Deus não faz proposta, Deus oferece propósito. Quem oferece proposta é o diabo. Quais têm sido as propostas que ele tem feito para você? Qual é a proposta que o diabo fez para você? Porque repare que ela não é muito diferente do seu propósito. Ela é apenas uma pequena distração. Naturalmente, as propostas que o diabo faz, normalmente, elas são 3%, elas te tiram da rota 3% para que você não consiga perceber.
De forma que você não deixa de suprir o que a sua família precisa, mas você se torna um marido ausente, um pai ausente. De forma que você não deixa de ser cristão, você só não mais consegue participar dos cultos, você só não consegue mais estar presente nas reuniões de oração, você só não consegue mais servir. De forma que você acha que dá do bom e do melhor para sua casa, mas ainda não levou a sua família aos pés de Cristo. Seus filhos estão crescendo e se desviando do caminho do Senhor, mas você está lá dizendo que está dando do bom e do melhor. Você acha que é generoso para todos, mas não tem sido fiel a Deus na entrega do seu dízimo, da sua oferta. Percebe? Deus não faz propostas. Deus dá identidade. Deus dá significado. E Deus dá propósito. Deus dá propósito, sabe por quê? Porque Deus não é um chefe contratando funcionários. Deus é um pai gerando identidade. Portanto, sabe por que a sua vida talvez esteja tão bagunçada? Sabe por quê? Porque ao invés de você ouvir de Deus quem você é, o que Ele tem para você e fazer o que Ele está te pedindo, ao invés de você fazer tudo isso, você está ouvindo as propostas que o inimigo tem e você está vivendo de proposta. Querido, entenda essa verdade, não é só Deus que abre portas, o diabo também abre. Não é só Deus que dá dinheiro, o diabo também dá. Não é só Deus que te conecta com pessoas, o diabo também o faz. A diferença é que Deus abre portas, é que Deus te dá recurso, é que Deus te conecta com pessoas para potencializar o que você faz, elevar isso para que mais vidas sejam alcançadas, abençoadas, é para que mais pessoas encontrem salvação. Já o diabo, ele te dá recurso financeiro, ele abre portas e ele te conecta com pessoas, sabe para quê? Para te distanciar da sua família, para te levar para longe da sua casa, para te afastar dos seus amigos, para te isolar do corpo de Cristo, para te tirar da igreja, para que dessa forma ele consiga te destruir por completo. Percebe a diferença? Então olhe por um instante para a sua vida e me diga, quem foi que abriu as portas para você crescer? Quem foi que te levou ao lugar onde você se encontra hoje? Quem é que está te dando recursos? Quem é que está te colocando aonde você está? Quem é que tem te conectado com pessoas? Se você não sabe, basta você observar os resultados. Se o teu casamento está indo de mal a pior, se teus filhos estão distantes de você e de Deus, se você não tem amigos, apenas uma rede de contatos, se todos os que estão à sua volta estão ficando para trás e só você está crescendo, então você não está vivendo o propósito que Deus tem para você. Você está vivendo da proposta que o diabo te ofereceu. Agora, se o teu casamento está crescendo, está melhorando, se você está tendo tempo para discipular os teus filhos, se os teus amigos estão crescendo junto com você, se você está gerando cura, transformação, salvação por onde você passa, se você está gerando riqueza por onde você passa, então você está onde Deus te colocou, fazendo o que Deus mandou. Querido, você não é um funcionário para ficar aceitando propostas. Se você tiver preço, o diabo vai pagar, não coloque preço na sua vida. Você não é um funcionário para viver de salário, você é um filho. É Deus que te sustenta. O Deus que não deixou faltar, não deixa e nem deixará. Ele está cuidando de tudo, Ele está providenciando tudo. Deixa eu exemplificar isso para você. Imagine que o seu pai seja um grande empreendedor. Imagine que seu pai tenha inúmeras empresas. Imagine que a sua relação com seu pai seja muito boa, muito. Ele te discipulou, te apresentou Cristo, te formou enquanto profissional. Vocês são grandes amigos. Imagine que você chegou na idade de trabalhar, você está ali com uns 17, 18, 19 anos, você ainda mora na casa dos seus pais, você desfruta de tudo que eles têm, você come o que eles comem, você passeia e viaja por onde eles vão, você desfruta de tudo que eles têm. Consegue imaginar essa realidade, essa cena? Então ali com 18 para 19 anos você começa a trabalhar com o seu pai. Agora eu te pergunto, me diz uma coisa, para ter sucesso na vida, o que é que você precisa? Ter um salário bom ou expandir os negócios do seu pai? O que é que você realmente precisa? Para pensar. O que você precisa é expandir os negócios do seu pai, sabe por quê? Porque quanto mais o pai tem, o filho tem também. Outra pergunta.
Para ter sucesso dentro da empresa do seu pai, o que você precisa? De poder e autoridade? Ou apenas conhecer a vontade do seu pai e saber o que ele espera que você faça? Sabe o que você precisa? Saber o que o pai espera que você faça. Porque como filho, você naturalmente já tem poder e autoridade. O que você precisa é de revelação. Percebe? O que nós precisamos enquanto filho de Deus não é nem de poder, não é nem de autoridade, nem de dinheiro, é de revelação. Nós precisamos entender de onde nós viemos, para onde nós vamos. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, o que é que nós temos que fazer com todos os recursos que Deus tem nos dado. Querido, o tempo de vida aqui na terra é um recurso. A sua saúde é um recurso que Deus está te dando. O seu conhecimento é um recurso. O seu dinheiro é um recurso. Nós precisamos entender o que Deus espera que façamos com os recursos que Ele tem confiado a nós. O que nós precisamos é de revelação. Por quê? Porque o filho não vive de salário. O filho vive do que o pai tem. E o nosso pai é o Criador dos céus e da terra. O nosso pai é Deus. Nós vivemos daquilo que Ele nos concede. De forma que a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, por que o lírio do campo, embora ele não receba salário, ele veste do melhor dessa terra? Sabe por quê? Porque ele está plantado aonde Deus o colocou. Por que o passarinho, embora não tenha carteira assinada, ele come do melhor dessa terra? Porque ele está fazendo exatamente o que Deus mandou. Percebe? O que nos falta então é a revelação de quem somos e do que devemos fazer. Ou seja, não faltará recursos para quem? Para quem que não vai faltar recursos? Para quem sabe quem é. Para quem sabe o que tem que fazer e faz o que tem que ser feito. A Bíblia, por exemplo, nos mostra a história do filho pródigo. A história desse menino é muito interessante porque ele decide sair de casa, ele tem tudo e ele decide sair de casa. E é interessante porque quando ele sai de casa, ele deixa de ser filho e ele assume para si a condição de um órfão. E como órfão, ele se torna aquilo que ele sempre quis. E ele começa a fazer tudo o que ele sempre quis fazer. E sendo quem ele queria, fazendo o que ele queria, o que acontece? O recurso acaba. E ele termina ali no fundo do poço, comendo a comida dos porcos. Agora, o que acontece quando esse menino decide voltar? Quando esse menino decide voltar para a casa do pai, ele tem tudo de novo. O texto diz que o pai coloca um anel no seu dedo, identidade. Que o pai lhe dá uma capa, provisão. Que o pai lhe dá sandálias, propósito. E que o pai faz uma festa para ele. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que ele teve tudo de novo? Porque a riqueza não tem a ver com a sua capacidade. A riqueza tem a ver com a sua filiação. E nós somos filhos de Deus. A riqueza não tem a ver com o quanto eu sou capaz. A riqueza tem a ver com o quanto eu estou conectado com o meu propósito, com a minha identidade. A riqueza tem a ver com o quanto eu estou conectado com o meu Deus. Nunca faltará recursos para quem? Para o filho. Para quem sabe quem é, o que tem que fazer e faz o que tem que ser feito. Portanto, deixa eu te perguntar, olhe para a sua vida hoje. Será que você não está vivendo em orfandade? Será que por opção você não está vivendo como um órfão? Se você não sabe, avalie. Hoje você é quem você quer ser ou você é quem Deus sonhou para você ser? Hoje você faz aquilo que você sempre quis fazer ou você faz aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus te fez para fazer? Hoje você está onde você quer, onde Deus te plantou. Sabe por quê? Porque quando o filho saiu de casa, ele viveu em orfandade. Sem paternidade ele se perdeu. De forma que ele se tornou o que ele podia se tornar, fez o que ele queria fazer, e assim ele chegou no fundo do poço. Portanto, se você não é aquilo que Deus sonhou que você fosse, se você não está fazendo o que Deus projetou para você fazer, se você não está vivendo a vida que Deus pensou, então está explicado por que as coisas não estão dando certo. Está explicado por que a sua maior riqueza é o dinheiro e por que mesmo com o dinheiro você é tão infeliz. Querido, Deus não te fez para ser um rico pobre e nem um pobre rico. Deus não te fez para ser próspero só na vida financeira e nada mais. Deus te fez para ter relacionamento com Ele.
Deus te fez para ser saudável. Deus te fez para ter uma família grande, maravilhosa. Deus te fez para ter uma descendência. Deus te fez para cumprir o seu propósito na terra. Deus te fez para que você deixasse um legado aqui de inspiração. Isso é ser rico de verdade. Ser rico não tem a ver apenas com acumular dinheiro, acumular bens, não. Ser rico tem a ver com você ter saúde, ter família, você ser feliz, você, também ter prosperidade financeira, mas cumprir o seu propósito aqui na terra. A prosperidade bíblica é muito maior do que apenas o dinheiro. Repare que Deus preparou tudo o que Adão precisava, atente-se para isso. Deus preparou tudo o que ele precisava. Deus deu identidade, Deus deu propósito, e tudo isso com um motivo. Para que Adão pudesse viver na terra como um rico de verdade. Então observe agora como é que um rico deve viver. Observe agora qual é o estilo de vida de um rico de verdade. Pula para o capítulo 2, Gênesis 2, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Querido, apenas nessa porção do capítulo 2, Deus vai nos ensinar o estilo de vida de alguém que é rico de verdade. Ou seja, alguém que sabe de onde veio e para onde vai, enquanto vive aqui na terra, sabe o que ele faz? Ele cuida e ele cultiva. E cuidar significa manter tudo em bom estado. Significa reparar aquilo que é preciso. De forma que no jardim, Adão deveria cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar da criação. Ele deveria manter tudo num bom estado, assim como Deus fez. Portanto, presta atenção nisso. Rico não é apenas quem cuida de si. Rico é também quem cuida do outro. Rico é quem cuida daquilo que Deus criou. Rico é quem cuida da natureza, de tudo que Deus fez. Portanto, deixa eu te perguntar. Como é que anda primeiro a sua casa? Como é que anda a sua casa? Ela está limpa, organizada, bem cuidada? Ou ela está abandonada, como se não tivesse um filho de Deus naquele lugar? Como é que anda a sua vida, as suas relações, os seus relacionamentos? Estão bem cuidados ou eles estão abandonados, jogados à traça? A sua vida reflete a excelência de Deus ou a desordem do inimigo? Você é alguém que tem cuidado das pessoas, cuidado do planeta, da criação? Porque você veio aqui para ser imagem de Deus, para exemplificar quem Deus é, para manifestar a presença dEle. Quem veio na terra para matar, roubar e destruir é o diabo e os seus anjos. Os filhos de Deus não, nós viemos para cuidar. Você tem cuidado da criação. O seu estilo de vida reflete aquele que te criou, reflete Deus que cria e cuida, ou reflete o inimigo que destrói e acaba. Portanto, rico de verdade não é só aquele que deseja conquistar o que não tem, mas é principalmente aquele que cuida do que tem para não perder. Você tem cuidado de tudo aquilo que Deus confiou a você? No jardim, um homem, ele deveria cuidar, mas a Bíblia também diz que ele deveria cultivar. E cultivar significa preparar a terra, para extrair da terra o seu melhor. Cultivar significa trabalhar a terra para deixá-la fértil. O homem, ao cultivar a terra, primeiro deveria limpar a terra, tirar as impurezas, tirar o lixo, retirar da terra tudo que atrapalhava ela de ser frutífera. Depois o homem deveria colocar vitaminas, nutrientes, preparar a terra para que ela pudesse receber a semente. Depois o homem deveria regar a semente até que a terra pudesse oferecer o seu melhor. Até que a terra deixasse de ser mesquinha e começasse a produzir frutos sem medida. Querido, o homem foi inspirado por Deus a criar e a cultivar o que ele quiser. Só que cultivar é isso. Para cultivar você tem que limpar, você tem que tirar o lixo, você tem que preparar. Para cultivar você tem que investir, você tem que plantar coisas boas. Portanto, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você não gosta da sua família, se você não gosta do lugar onde você mora, se você não gosta da sua cidade, se você não gosta da sua mulher, do seu homem, se você não gosta dos seus pais, dos seus filhos, deixa eu te dizer, a culpa é sua. Porque talvez ao invés de cultivar o melhor na sua esposa, no seu esposo, ao invés de cultivar o melhor nos seus filhos, ao invés de cultivar uma cidade melhor, uma igreja melhor, você se omite, você se cala. Você, como filho de Deus, tem a responsabilidade de cultivar
tudo à sua volta. Não está satisfeito com o seu casamento, então cultive um casamento melhor. Não está satisfeito com a vida espiritual dos seus filhos, então sente com eles, faça um devocional, ensine a palavra, ore com eles. Você é filho de Deus e a sua responsabilidade é cultivar tudo que está ao seu redor. Na vida nós colhemos aquilo que nós plantamos. E muitas vezes você não colhe coisas boas porque ao invés de plantar, você está murmurando, você está reclamando, você está criticando, você está resmungando. Está dando para entender? Da mesma forma que Deus não te vê apenas como você está, mas Ele te vê como você foi criado para ser. Eu queria te desafiar a olhar para tudo à sua volta, não como está, mas como deveria ser. Enquanto você estiver andando pela cidade, não aceite a realidade que você está vendo, mas ore dizendo: Deus, essas lojas não foram criadas para estar fechadas, mas sim abertas e gerando emprego, abençoe. Essas pessoas não foram feitas para dormir na rua, essas pessoas foram feitas para ter uma família, então abençoe. Vá orando, cultivando o melhor nas pessoas, cultive o melhor nos seus relacionamentos, experimente olhar para tudo à sua volta, não como está, mas como poderia ser. A sua família não precisa continuar como está, por isso cultive. O seu casamento não precisa permanecer dessa forma, cultive. Sua vida não precisa continuar assim, cultive. Deus te capacitou para que você pudesse transformar as realidades. Ou seja, Deus te deu a madeira. Cabe você transformá-la no móvel. Deus deu para o homem a areia, cabe o homem transformar no vidro. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos para criar e para cultivar. Portanto, deixa de ser omisso, saia da passividade, assuma a sua responsabilidade. Deus te fez para cultivar e tirar de todos os que estão ao seu redor o melhor. Cultivar é promover o melhor nas pessoas e nas situações, é buscar o melhor na vida. Cultivar é maximizar o potencial de tudo que te cerca, é tornar todas as coisas frutíferas. Agora, preste atenção nisso, a diferença entre alguém que é rico de verdade e alguém que é pobre de verdade, é que o pobre de verdade, ele se vitimiza, ele terceiriza a culpa. Já o rico de verdade, alguém que assume a responsabilidade e transforma os ambientes ao seu redor. Quem você tem sido hoje? Aquele que se omite, que murmura, que reclama, aquele que terceiriza a culpa para os outros, ou aquele que assume a sua responsabilidade e muda as realidades? Pergunto isso porque enquanto Adão estava na presença de Deus, sabe o que ele fazia? Ele cuidava e ele cultivava. Mas quando Adão aceitou a proposta do inimigo, sabe o que ele fez? Imediatamente ele fugiu, ele se escondeu, ele se vitimizou, ele acusou Eva, ele terceirizou a culpa. Com quem você está se parecendo mais? Com aqueles que estão distantes de Deus ou com aqueles que estão em um relacionamento com Ele? A Bíblia diz que o homem deveria cuidar, cultivar, mas também proteger o jardim. Como guardião, o homem deveria ter expulso Satanás de lá, mas como ele não fez, foi Satanás que expulsou o homem do jardim. Querido, ou você tira Satanás da sua casa, ou ele pode tirar a sua casa de você. Ou você tira Satanás do seu casamento, ou ele pode tirar o seu casamento de você. Ou você tira o inimigo dos seus negócios, ou ele pode tirar os seus negócios de você. O homem errou quando ele permitiu que a serpente entrasse e quando ele parou para ouvir o que ela tinha a dizer. Deixa eu te perguntar, você está protegendo o seu jardim? Você está protegendo o seu coração? Você está protegendo a sua casa, a sua família? Você está protegendo os mais fracos? Repare que Adão não deveria apenas se proteger. Ele deveria proteger Eva, ele deveria proteger a criação, ele deveria proteger o jardim. Você tem protegido aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Você tem protegido todos que estão à sua volta? Porque Deus te fez para ser um guerreiro no mundo espiritual. É por isso que a Bíblia diz, a sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as realidades do ar. Deus te fez para ser um guerreiro no mundo espiritual, mas me diz, você tem guerreado pela sua família? Você tem guerreado no mundo espiritual pelos seus amigos? Você tem feito jejum e oração, batalhado no mundo espiritual pelos mais fracos, por todos que estão ao seu redor? Porque rico é aquele que cuida para manter, é
é aquele que cultiva para poder repartir, é aquele que protege para não perder. Além de cuidar, cultivar e proteger, Deus disse que o homem deveria nomear a criação e trazer palavras de direção. Interessante porque o vocabulário, a compreensão de Adão era tão perfeita que ele conseguiu entender tudo o que Deus disse. Ele conseguiu nomear a criação e ainda transmitir palavras de direção para Eva. Tudo isso é consequência de um homem que está conectado ao seu Criador, de um homem que está tão perto que a imagem de Deus é nítida na terra. Ou seja, um homem que está na presença de Deus, é um homem que não só recebe a palavra, mas também transmite a palavra. Querido, Deus quer te usar para resgatar a identidade das pessoas que estão ao seu redor. Deus quer te usar para ajudar as pessoas a entender o propósito da vida delas. Deus quer te usar para que você capacite essas pessoas e envie elas. Deus quer te usar como uma plataforma de envio. Deus quer te usar para trazer palavras de sabedoria, para trazer palavras de direção. Deus quer te usar para trazer palavras de esperança. Hoje nós aprendemos através da vida de Adão como é o estilo de vida de alguém que é rico de verdade. E nós aprendemos com Adão que rico é quem cuida para manter, é quem cultiva para repartir, é quem protege para não perder, é quem dirige para poder enviar. Hoje, do que você precisa cuidar? O que você precisa cuidar na sua vida para manter em bom estado? O que você precisa cultivar para poder multiplicar, repartir e abençoar? O que você precisa proteger para não perder? E quem você precisa dirigir através da palavra de Deus para enviar? Porque é assim que um rico de verdade vive. Um rico de verdade, ele sabe quem é, ele sabe qual é o seu propósito. E ele investe todos os recursos que Deus confiou a ele para exercer a sua missão aqui na terra. Rico de verdade é quem sabe de onde veio e para onde vai. E enquanto ele sai da origem e caminha para o destino, ele faz aquilo que Deus espera. Isso é ser rico de verdade. E eu quero orar por você que acha que riqueza tem a ver com bens materiais e com dinheiro. Eu queria orar para que você entendesse a verdadeira riqueza. Eu queria orar para que os seus olhos se abrissem no mundo espiritual, para que você pudesse contemplar tudo aquilo que Deus tem te ofertado de maneira gratuita, que nenhum dinheiro no mundo seria capaz de comprar. A sua vida, por exemplo, a sua saúde, o seu fôlego, a sua capacidade. Eu queria que você entendesse que você não é fruto de um acaso e nem acidente. Eu queria que você entendesse que Deus sonhou com a sua vida, que Ele pensou em você, que Ele planejou te criar e que Ele tem um propósito para a sua existência aqui na terra. Eu queria que você hoje tivesse a sua mente aberta para que você pudesse entender que todo o recurso que Deus te deu, o seu tempo de vida, a sua saúde, o seu conhecimento, seus bens materiais, os seus recursos financeiros, tudo isso Deus te deu para potencializar aquilo que Ele queria que você fizesse, para multiplicar e alcançar cada vez mais pessoas. Eu queria que você vivesse de fato como um filho e não como um funcionário. Mas eu sei que tudo isso é espiritual. Por isso eu queria orar por você que decidiu sair de casa, que abandonou o pai, abandonou os irmãos e está vivendo como um órfão. Eu queria orar para que você pudesse voltar para a casa do pai. Eu queria orar por você também que às vezes é o filho mais velho, que está dentro da casa, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Tão perto do pai, mas vivendo também em orfandade. Queria orar para que também você pudesse se aproximar do pai, que você pudesse de novo se conectar com o pai, porque é nessa paternidade que as nossas crises são resolvidas, que nós entendemos quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. É nessa paternidade que o nosso coração encontra descanso, é que nos sentimos seguros para fazer aquilo que Deus espera de nós. Por isso feche os seus olhos aí na sua casa. Querido Deus e eterno Pai, eu quero colocar essa pessoa que está orando comigo nessa hora. O Senhor sabe quem ela é. O Senhor não a vê como número. O Senhor sabe exatamente quem ela é, porque o Senhor sonhou com a existência dela. Foi o Senhor que deu palavras de ordem para que ela viesse à existência. O Senhor a planejou
porque o Senhor tem um sonho para a vida dela. Mas hoje, porque ela está distante, ela está vivendo como um órfão, e ela está muito distante daquilo que o Senhor preparou para a vida dela. Por isso eu queria pedir que o Teu Espírito Santo fosse até o encontro dela nessa hora, que o Teu Espírito Santo tocasse ela no seu coração e na sua mente, para que hoje ela pudesse se render ao Senhor, se entregar ao Senhor, aceitando aquilo que o Senhor tem para a vida dela, porque não existe lugar melhor no mundo para nós estarmos, senão na Tua presença, senão aonde o Senhor deseja, senão vivendo o que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, quebra toda cegueira espiritual, quebranta esse coração, tire tudo que impeça essa pessoa de ouvir a Tua voz, para que nesse momento ela possa se entregar. Silencie as distrações da sua mente, tire toda e qualquer, Deus, distração do ambiente onde ela está, tire a timidez do coração dela, para que ela possa, onde ela está agora, orar comigo, se ajoelhar, se prostrar, se entregar ao Senhor, para que ela possa viver os melhores anos da vida dela, não só aqui na terra, mas também na eternidade, porque o futuro é construído a partir de pequenas decisões, e hoje nós podemos tomar uma decisão que pode mudar o rumo das nossas vidas. Não importa quantas escolhas nós fizemos erradas no passado, uma decisão certa é capaz de colocar tudo no lugar correto. E a decisão que nós tomamos hoje é de aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A decisão que nós tomamos hoje é de voltar para a casa do Pai. Aqueles que estão longe da casa e distantes do Pai, mas aqueles também que estão dentro da casa e distantes do Pai, nós tomamos a decisão de nos conectarmos de novo com o Senhor Deus. Por isso, perdoa os nossos pecados, lava a nossa mente, purifica o nosso coração. Tira do nosso coração toda mesquinhez, todo egoísmo, toda vaidade, todo orgulho, todos os sentimentos que não vêm do Senhor. E nos faça, Deus, a sua imagem, a sua semelhança aqui na terra. Nós queremos ser filhos, nós queremos viver como filhos, nós queremos andar como filhos, ó Pai. Nós queremos desfrutar dessa relação contigo, como um filho conversa com o Pai. Por isso, Deus, alcança em nome de Jesus essa pessoa, essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Querido, eu queria convidar você agora a entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Eu queria convidar você a fazer isso num ato de gratidão. Que você pudesse honrar a Deus por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele tem feito. Ele não desistiu e nunca vai desistir de você. Tudo que Ele pode fazer para te alcançar, Ele faz. Por isso agradeça a Deus agora entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta. Você pode fazer isso através desse código de QR Code. Basta abrir a câmera do seu celular, apontar para ele. Você vai ser direcionado para o nosso aplicativo. E ali você pode fazer a sua oferta por um boleto bancário, pelo cartão de crédito. Aqui também tem o Pix da igreja. Muito fácil, seguro, rápido de você fazer. E tem as contas para você fazer transferência ou depósito. E eu queria te incentivar a fazer isso. A palavra do Senhor diz: honre ao Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Celeiros fartos e barris transbordando é provisão para o presente e para o futuro. Honre ao Senhor, confie nele, porque é Ele que cuida de você. Você pode fazer isso agora? Vamos fazer isso juntos então? Para você que está nos visitando, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Nós não somos um shopping, nós não somos uma loja, nós não somos um clube social, nós somos uma família para se pertencer, nós queremos ser família para você. Se você deseja nos conhecer mais, manda uma mensagem de WhatsApp para a gente. Você pode até participar das nossas células online, mesmo que você mora em outro estado, em outra cidade, em outro país. Nós temos células hoje que têm abraçado pessoas de diversas localidades diferentes. O importante é a gente caminhar junto, na mesma direção, um ajudando e apoiando o outro. É isso que Deus tem para nós. Sabe o que Deus está fazendo? Desde o início da criação do mundo, Ele está formando uma família para Ele, uma noiva para o seu filho e uma morada para o seu espírito. Deus está formando uma família, e é isso que nós somos, a família de Deus, o povo de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte dessa família. Se você deseja, manda uma mensagem para a gente e a gente vai começar a conversar. Nós vamos te incluir nos nossos grupos e você vai fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Combinado? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus te abençoe para que você tenha uma semana
abençoada, uma semana onde você possa viver aquilo que Deus tem preparado para você. Que Ele te proteja e te guarde de todo mal, que Ele aumente a sua imunidade, que Ele aumente a sua resistência, que Ele te dê muita saúde, que todo o recurso que Deus tem te dado possa ser usado para abençoar pessoas. Essa é a oração que nós fazemos e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Deixa aqui o seu like, não se esqueça, assine o nosso canal e compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp. Um grande abraço, agora sim, Deus abençoe sua vida e até semana que vem.